choro normal, mas um choro profundo. E parecia desesperador. De onde será que vinha esse choro? Me perguntava sempre. Achava que era apenas um sonho ruim, um pesadelo que se deu por repetidas vezes, desde quando era bebê até os dias de hoje. O choro era tão forte que me acordava e parecia tão real. O tempo passou, o sonho ou lembranças, não sei ao certo até hoje, o que na realidade era, foi se intensificando cada vez mais. Então não ouvia mais só o choro. Também via um bebê sentado no berço e às vezes deitado. E ali a presença de um homem. Porém, eu só o via por trás, o que parecia para mim um homem sem rosto. Os anos se passaram e lá pelos meus 3 anos de idade, continuava com o mesmo sonho. Era o choro do bebê que me acordava no meio da noite. Só nos dias de hoje é que esse sonho ou lembranças vieram à tona. Lá pelos meus 5 anos, lembro que éramos em 4 crianças, meu irmão mais velho com 9, minha irmã com 8, eu com 5 e um outro com 3 anos de idade. Fomos morar em outro estado. O ano era 1988, talvez fevereiro. Digo talvez porque era época de carnaval. Morávamos nos fundos da casa de uma tia, onde funcionava a oficina de carros do meu tio. Era bem pequeno, mas era onde morávamos. Nesse tempo, eu nunca tinha visto uma TV em toda a minha vida. Lembro que na minha tia havia comprado uma e era uma novidade para nós. Na nossa casa havia uma janela que dava acesso à casa dessa tia. Meu tio era adorável, homem culto, correto, livre de qualquer suspeita. Todos o idolatravam, pois, além de sustentar a própria família, ainda sustentava a nossa. Nesse tempo não havia emprego para todos. Me lembro que meu pai ia ao garimpo procurar ouro junto com meus primos. Minha mãe cuidava da casa e dos filhos. Não me lembro dela fazer outra coisa que não cuidar da gente. As brigas entre eles eram frequentes. Eu já sabia quando ele estava para chegar, porque minha mãe descontava a raiva dela na gente. Meu pai sempre foi um homem de muitas mulheres, bebia muito e muitas vezes saía e só retornava no dia seguinte. Minha mãe ficava furiosa com isso e as consequências sobravam para nós, os filhos. Éramos punidos pelas frustrações dela. Então, um certo dia, meu tio começou a olhar para mim e para minha irmã de forma diferente. E o comportamento dele também estava mudando. Ele começou a tocar a gente e dizer que éramos lindas. Que ele tinha que mostrar uma coisa para nós, para mim e para minha irmã. Para minha irmã mais velha, o tio falava que se ela não deixasse ele a tocar, ele mandaria os filhos dele baterem no meu irmão mais velho. Nesse intervalo, minha mãe já tinha mais um bebê e ele usava isso para me tocar. Caso eu não deixasse, ele dizia que teria que tocar o bebê. E como eu sabia que doía muito e não era nada divertido, eu deixava ele fazer em mim para poupar a minha irmãzinha. Mas ainda assim, ele tocava. E uma vez minha mãe viu e ouviu ela chorando muito. Quando chegou perto, avistou o tio saindo de perto da rede onde a bebê estava deitada e ela estava com as perninhas sujas de graxa. A fralda estava solta, como se não tivesse havido tempo para prendê-la. Lembro que o tio tinha uma câmera fotográfica. Na época, ainda eram aquelas câmeras de rolo de filmes que precisavam ser reveladas.
O tio sempre pediu que eu e minha irmã ajudássemos a lavar o carro dele, na época um Fusca, e em troca nos dava dinheiro. Minha irmã e eu sabíamos o que significava sentar no colo dele, e era muito desagradável. Me sentia suja, mas mesmo assim íamos. Minha mãe? Não sei. Não sei se um dia ela realmente chegou a desconfiar de algo, mas também não tinha muito o que fazer, já que morávamos ali de favor. Meu pai finalmente conseguiu um emprego, então as coisas foram melhorando financeiramente. Éramos crianças tristes, caladas, retraídas, e um dia os abusos aumentaram de intensidade. Véspera de Natal do mesmo ano, 1988. Foi o primeiro abuso com penetração que eu sofri. Depois o tio me fazia abrir a boca e colocar a língua para fora. Ele passava sorvete no pênis e me fazia lamber até que eu chupasse todo o sorvete. Esses dias ficaram marcados para mim. Posso dizer que parte de mim morreu naquele dia e ainda estou presa lá, até os dias de hoje. Nunca contamos a ninguém o que de fato acontecia ali. Nem mesmo entre nós irmãs falávamos sobre o assunto. Ele nos fazia tirar fotos em poses sensuais e, na grande maioria, sem roupa nenhuma. Às vezes, só de vestido e sem calcinha por baixo, e de preferência com as pernas bem abertas. Lembro que era uma exigência do tio que abríssemos as pernas o máximo que conseguíssemos, e ele ia tirando as fotos. Hoje entendo que ali era uma rede de pedofilia, que nossas fotos eram depois mostradas a outras pessoas. Por quê? Não sei. Sei que ele roubou a nossa infância, a nossa pureza, a nossa inocência. Ele não apenas violou nosso corpo, mas também nossa alma. Ah, o choro do bebê? Sim. Sonhei novamente o mesmo sonho há alguns meses. E finalmente vi o rosto deste homem. Era o rosto do meu pai. A pedido da vítima, sua identidade foi preservada.